estarmos na presença do Senhor, comemorando o aniversário da igreja, mas a bênção que vai ganhar ser nós, amém, irmãos? Amém. Por isso, glorifica o Senhor Jesus. Agradecemos a presença de cada irmão, primeiramente o Senhor Jesus, que Ele trouxe nós aqui essa noite para nos conceder a bênção. Por isso, abre a tua Bíblia em Lucas 12, 31. A palavra onde falará comigo, falar com o irmão de cada um, aqui no coração de cada um da igreja. Lucas 12, 31. Amém? Amém. E nos diz assim: busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém, irmãos? Amém. Essa palavra do Senhor tome posse essa noite. Viemos aqui à casa do Senhor e vamos sair daqui abençoados, porque o Senhor está aqui essa noite, e cada um que veio aqui veio com motivo essa noite, e não deixe que nada atrapalhe o teu motivo essa noite de sair daqui com a bênção nas mãos. Mas glorifica o Senhor, exalta o nome do Senhor e peça que você vai receber em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor, diante de Ti, Pai, porque o Senhor é santo e poderoso. O Senhor nos trouxe até este lugar, Senhor. Meu Deus, deixa nós estarmos aqui, Senhor, de mãos vazias, Senhor. O Senhor transforma o nosso coração, Pai. O nosso coração, Senhor, sai daqui diferente, Senhor. E sai daqui alimentado com a Tua palavra santa e poderosa, Senhor. Entregamos cada vida que aqui onde chegar, Senhor, que estão aqui presentes, Senhor. Abençoa cada vidinha, Senhor. Que elas venham abrir o coração, Senhor, para receber a Tua palavra santa e verdadeira, Senhor. E dar vitória para cada um em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. A igreja pode sentar. Essa tempestade
te da minha adoração, mas não há outra além de ti, ocupando teu lugar no meu coração. Fiz aliança contigo diante do altar. Não é igual a aliança dos homens, o fogo não consome, ninguém pode quebrar. Viste meu coração, o teu olhar, pode provar minha fidelidade a ti. Ainda que tu me peças pra te entregar a minha vida, o meu maior tesouro por ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. O meu Deus fará o impossível para os teus sonhos realizar. Sonho, pode sonhar. Eu jamais esquece de um sonho seu. Sonhe, pode sonhar. Seus sonhos são promessas, é realidade. São mistérios de Deus. Os nossos sonhos são promessas, irmãos. Que um dia Deus cumprirá em cada um de nós, irmãos. Pode acreditar, irmão. Deus também, irmão. Tu és lindo, maravilhoso, Senhor. Se lançaram numa cova, vão ter que te tirar. Se jogaram você na prisão, Deus vai usar correio pra te libertar. Quando os sonhos são de Deus, ninguém rouba nem pode matar. Mesmo que seus sonhos já morreram, Deus faz um milagre, faz ressuscitar. Creia, irmãos. Quando os sonhos são de Deus, ninguém pode impedir nem parar. O meu Deus fará o impossível para os teus sonhos
acreditar. E as promessas que o Senhor lhe prometeu, Ele jamais se esqueceu. É somente confiar. Eu profetizo agora em nome de Jesus, e Deus jamais esquece de você, irmão. Pode passar o céu até no mar, Ele tem seu nome na palma da mão. Eu profetizo agora em nome de Jesus, e o inimigo jamais pode me deter. Se o Senhor falou que é com você, então desistir agora, meu irmão, porque pode o inferno tentar se levantar e a forte tempestade vir te afrontar. Se o Senhor prometeu te abençoar, as promessas com certeza Ele cumprirá. Deus é fiel e com você Ele está. Eu profetizo seja seja a glória, seja o domínio. Santo, santo és tu, meu Deus, pelos séculos dos séculos. Oh, Jeová, meu Deus, seja glorificar, exaltar, agradecer e engrandecer o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o poder, a honra e a glória, aquele que te presenteou em 8 anos, em 10 anos, no ano, presenteou hoje, mas hoje mais ainda Ele vai te presentear, porque Ele é o abençoador da tua vida. Eu agradeço você que contribuiu, você que dizimou, você que fez a oferta, você que orou. Eu agradeço as pessoas que dobraram o joelho, você que profetizou, você que amou a obra, amou a servir ao Senhor esses 8 anos. Pode crer que a recompensa vem do céu. Eu agradeço os intercessores da Unidos em Cristo. Você que paga preço em oração para que hoje nós pudéssemos estarmos aqui festejando, cultuando o único Deus Todo-Poderoso. Eu agradeço a tua presença, mas Jesus se alegra muito mais, porque Ele tem grande amor pela tua vida. Ele ama tão grande, tão imenso, tão maravilhoso, que não tem como explicar, mas sim tem no teu coração. O amor de Deus está aqui, a presença do Espírito Santo está aqui, porque Ele te amou primeiro. Senhor Deus, eu te louvo e te agradeço, eu te engrandeço, Deus, porque Tu és todo poderoso. Eu louvo a Ti porque Você nos sustentou nesses 8 anos. Você, Senhor meu Deus, auxiliou e dirigiu a Tua igreja. Você presenteou aquele que colocou a planta dos seus pés aqui. Você que fez, sustentou aquele que estava desanimando. Você trouxe almas. Você é o dono da obra, mas nós somos Teus. É por isso, Deus, que eu te louvo e te engrandeço. É por isso que hoje não o meu coração, mas todo membro que aqui congrega como corpo de Cristo,
acontece, o único poderoso que faz grandes coisas em nossas vidas. Eu louvo e agradeço a Deus agora, mas nós agradecemos, Senhor, porque muitas vitórias descem por esses pedidos, muitas vitórias que nós não conhecemos, não sabemos, mas assim você fez acontecer, transformaste vida, operaste um grande milagre, você fizeste notório o teu poder sobre o teu povo. De alegria, de comunhão e de alegria, quando nós nos encontramos no caminho da vida, a qual nos conhecemos com esse homem que está à frente desse trabalho. Mas eu ainda fico com a abertura desse culto maravilhoso que diz: buscai primeiro o reino de Deus e o restante ser-lhe acrescentado. Talvez nesse mundo tenebroso nós temos aflições, talvez nesse mundo tenebroso nós temos preocupações, talvez nesse mundo tenebroso nós temos dificuldades, mas Deus não desampara aqueles que o buscam, aqueles que liberam o coração, o louvor e a adoração, aqueles que abrem a mente no entendimento para entender o plano e o propósito de Deus, enfim, entender o reino a qual está sendo preparado para aqueles que querem o galardão da vida eterna. Amém? Que você continue em espírito de oração. Os louvores estão direcionando a adoração a Deus. E agora eu creio que a palavra que Deus mandará a nossas vidas será para nos direcionar mais um dia. Porque esse dia já está chegando à noite, mas nos preparando para o amanhã. Parabéns, igreja, ao pastor, à pastora, enfim, aos membros. Esse é o reino que nos espera. Nós precisamos ter comunhão entre nós, porque no céu não haverá distinções, placas, enfim, uma só oração e um só coração. Deus abençoe. Sou apenas servo, meu amigo me olhei. Jesus é nosso amigo, amém? Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. A tua igreja te louva, Senhor. Te louvarei. Receba, Pai, toda a nossa adoração. Não importa. Receba, meu Deus, todo louvor essa noite. É para a glória do teu nome. Estamos aqui para te adorar, Jesus. Somente a ti, Jesus. Mais uma vez, igreja. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. 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 Estamos ligados ao corpo de Jesus. Nós podemos ser apenas uma célula do corpo de Jesus, mas o importante é estar ligado em Jesus, amém? Amém. Nós poderíamos falar de tudo que Deus tem operado financeiramente, materialmente nesse ministério, mas não é isso que Jesus quer nos ensinar essa noite. Jesus, ele não quer falar da igreja, mas ele quer falar para a igreja. Aleluia! Amém? E nós então vamos meditar nessa palavra santa. Você pode ficar sentado. Que está no livro de João, no capítulo 9 e o versículo 1.
João capítulo 9 e o versículo 1, que nos fala que Jesus ele cura um cego de nascença. Ou seja, esse cego, esse homem, ele já nascera dessa forma. Ele nasceu cego. E nos diz a palavra do Senhor Jesus em João capítulo 9, versículo 1, que ao passar naquele lugar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhes perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele e nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, disse Jesus, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu Jesus no chão, misturou a terra com a saliva e aplicou aos olhos do cego. E então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou curado. Amém? Graças a Deus. O que Deus quer falar conosco através dessa palavra nessa noite? Jesus chamou 12 homens, 12 discípulos, e eles não eram capacitados. Eram homens iguais a qualquer um de nós aqui. Eram homens que precisavam ser lapidados por Jesus. Eram homens que precisavam ser transformados por Jesus. Eram homens que precisavam passar por uma libertação. Eram homens que precisavam ser santificados na presença de Deus. E esses homens pecadores, sim, cheios de defeitos, sim, homens limitados, sim, como nós somos limitados. Mas Jesus escolhe as coisas loucas nesse mundo para confundir as sábias, diz a palavra dele. Deus ele não chama aqueles que têm condições. Deus não chama sábios. Deus não chama entendidos. Deus ele não chama pessoas capacitadas. Ele vai capacitando o homem. Porque se for procurar nessa terra, ninguém é capacitado. Só o nosso Jesus, ele pode capacitar o ser humano. Então eu quero falar para você nessa noite, dentro dessa palavra santa, a visão do ser humano e a visão de Deus. A visão de Deus ela não é igual à nossa. A visão do homem é limitada. Quando Jesus e os seus discípulos, eles encontram esse cego, a visão do homem, dos discípulos, qual foi? Foi uma visão carnal. Eles simplesmente olharam para um homem que estava ali, mendigando e era cego. A visão dele, daqueles discípulos, estava limitada. Eles apenas visualizaram uma pessoa que estava ali assentada, cega e mendigando. E a visão de Deus qual é? Aleluias. A visão de Jesus qual foi naquele momento? Os discípulos humanos apenas olharam para um homem cego. Jesus olha para aquele homem e com a sua visão espiritual ele vê ali um milagre vivo. Essa é a visão de Deus. Talvez alguém olhe para você
até com um olhar de menosprezo. Talvez alguém olhe para você com um olhar de arrogância. Talvez alguém olhe para você com um olhar de prepotência. Talvez alguém olhe para você, aleluias, com um olhar soberbo. Mas Jesus olha você de outra forma. Porque o ser humano, ele enxerga com os olhos carnais. E Deus, ele nos vê com os seus olhos espirituais. E era isso que Jesus queria passar para aqueles discípulos. Que enquanto eles estavam vendo um homem, Jesus estava vendo um milagre. Mais uma vez o olhar do homem, os discípulos, eles olham para aquele cego e a primeira coisa que eles falam: Jesus, quem é que pecou? Foi esse homem que pecou tanto ou foi os pais dele que pecaram? O olhar humano. Quando nós temos uma visão carnal, irmãos, nós olhamos as coisas diferentes. Quando nós olhamos com os olhos carnais, nós olhamos com olhos de acusação para as pessoas. Jesus, ele olha com os olhos de perdão. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto os seus discípulos olhavam para aquele homem, dizendo para Jesus quem foi que pecou, eles tiveram um olhar amaldiçoado para cima daquele cego. A visão deles foi: esse homem deve ter sido amaldiçoado para nascer desse jeito, mendigo e cego. Os olhos carnais. Jesus olha para aquele cego, aleluias, com os olhos espirituais e diz aos discípulos: nem este homem e nem os seus pais pecaram. Ele está assim porque a glória de Deus vai se manifestar na vida dele. Jesus estava olhando com olhos espirituais. Enquanto os discípulos olhavam com um olhar amaldiçoado, Jesus olhava, refletindo naquele homem a glória de Deus. O olhar humano, ele engana até mesmo a própria pessoa. E Jesus, nessa noite, ele quer dar visão espiritual para muitas pessoas aqui. Amém por isso? Amém. Então diga glória ao Pai. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Aleluia. Os discípulos, com um olhar carnal, olham para aquele cego e vê ali uma situação terrível, sem solução. E o olhar de Deus para aquele cego, o olhar de Jesus para aquele cego. Jesus olhou espiritualmente e viu ali uma oportunidade que Deus estava dando a ele para manifestar o milagre na vida daquele homem. Os discípulos, mais uma vez, olham para aquele homem com olhos carnais. E eles enxergam aquele homem vivendo em trevas, na escuridão. Jesus olha para aquele cego com olhos espirituais e diz: eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou aqui nessa terra, eu sou a luz do mundo. E Jesus transporta dele a luz que o Todo-Poderoso concedeu a ele, e transporta para aquele cego a luz. Aquele homem que estava ali cego, mendigando, que aos olhos humanos era um homem que estava em trevas. Jesus transporta a luz dele para a vida daquele cego e arranca ele das trevas e traz ele para a luz. Aquele homem que outrora era cego, agora ele pode contemplar a beleza e a criação de Deus. Jesus, ele está aqui nessa noite
porque Ele quer transportar a luz dele para a tua vida nessa noite. Se tu tens olhado o mundo, se tu tens olhado a situação, o problema, a dificuldade com olhos carnais, Jesus nesta noite Ele vai te dar uma visão espiritual. O que é visão espiritual? Visão espiritual é nós enxergarmos, aleluias, aquilo que nós não vemos. E isso chama-se fé. Porque quem tem fé, ele acredita naquilo que ele não enxerga. Isso é visão espiritual de Deus. Isso é uma visão que vem diretamente de Deus para a vida da pessoa. Ou seja, muitas vezes a pessoa, ela está passando um problema, ela está passando uma dificuldade, e a visão carnal dela, então ela faz com que o problema, com que a situação seja maior do que o Deus que ela acredita que existe. Enquanto que a pessoa que tem uma visão espiritual, aleluias, ela coloca aquele problema na mão de Deus e diz assim: o meu Deus é maior do que esse problema. O meu Deus é maior do que essa dificuldade. O meu Deus, Ele pode me abençoar. Ainda que todos desacreditem, ainda que ninguém te ajude, ou ainda que todos te abandonem, se você tiver olhos espirituais, você sempre vai enxergar um anjo de Deus ao teu derredor. Porque a palavra dele nos diz que ele dá ordem aos seus anjos para que acampem ao derredor daqueles que confiam nele. E confiar, acreditar, é abstrato, não é concreto. A fé, ela é abstrata, ela não é concreta. Mas a fé é uma palavrinha tão pequena, mas ela tem um significado tão importante e que pode fazer uma grande obra na vida de uma pessoa, porque a fé é a certeza das coisas que não se enxergam, que não se veem, mas elas estão lá na frente, porque os olhos espirituais enxergam a solução para o problema. Os olhos espirituais, eles enxergam a mão de Deus alcançando a vitória. E é isso que Deus está fazendo nessa noite. Deus, Ele está dando vitória na tua vida essa noite. Deus, Ele está advogando a tua causa, o teu problema. Enquanto aqueles homens olhavam, aquele cego com olhos espirituais, Jesus olhava com os olhos carnais. Jesus olhava com seus olhos espirituais e viu ali a grande oportunidade de operar o milagre na vida daquele homem. A glória de Deus se manifestar na vida daquele homem. Jesus aproveitou aquela oportunidade para operar, para transformar, para libertar aquele homem das trevas para a luz. E é o mesmo que o Espírito Santo de Deus quer fazer aqui nessa noite. Aleluia! Jesus, Ele só precisa de uma atitude tua. Só isso. Que você dê uma oportunidade para Ele entrar no teu coração. Porque o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele é educado. Ele não arromba. Ele não entra de qualquer jeito. Mas Ele bate antes. A palavra de Jesus diz que Ele bate. Ele bate no nosso coração e Ele diz: se você deixar eu entrar, então eu entrarei e farei morada dentro do teu coração. Ele não assalta o nosso coração. Quem faz isso, mesmo nós querendo não, muitas vezes é o inimigo. Esse veio para matar, roubar e destruir. E invadir corações de pessoas.
Mas o nosso Jesus é educado. O nosso Jesus é clássico. Ele bate, porque ele tem respeito pela tua vida. Ele respeita a tua liberdade. Ele respeita a tua decisão. E se você decidir nessa noite de dar uma oportunidade para Ele entrar dentro do teu coração, Ele vai operar uma grande obra na sua vida. Ele vai fazer com que a luz do Espírito Santo brilhe em você. Ele vai transportar a luz que há nele na tua vida. Quando Jesus subiu aos céus, Ele disse: eu sou a luz do mundo. Então os discípulos, então vamos ficar em trevas? Não. Eu vos deixarei o meu Espírito Santo. E o meu Espírito Santo vai ser luz para aqueles que me aceitarem. Você nasceu, você é chamado de Deus para ser a luz do mundo. Aceite essa profecia nessa noite na tua vida. Aceite isso na tua vida nessa noite. E você vai ver a glória de Deus se manifestar na tua vida. A presença do Espírito Santo. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, pra ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Levante as mãos. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Diga: posso te tocar. Posso te tocar. Vai tocando o Senhor nessa noite. Oh Espírito Santo de Deus, vai tocando o Senhor em cada vida aqui nesse lugar. Eu tenho a certeza, meu Deus, que o Senhor está abençoando. Eu tenho a certeza que o Senhor está dando a vitória. Eu tenho a certeza que o Senhor está manifestando a sua graça, a sua luz, o seu poder em muitas pessoas aqui nessa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento abençoado. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar na sua casa, na sua presença, te louvando, te engrandecendo, Pai querido. Obrigado, Senhor, por cada uma dessas vidinhas que o Senhor trouxe a esse lugar, para que a tua graça fosse manifestada. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém? As palmas são para Ele.